Thaís, eu tenho vários sintomas diferentes. Eu tenho que escolher e tratar um sintoma de cada vez ou a gente trata isso tudo junto de uma vez só? Na grande maioria das vezes existe uma única raiz sustentando diversos galhos diferentes, ou seja, uma única causa sustentando diversos sintomas ou diversas limitações. No dia da avaliação, nós vamos conversar sobre todos os bloqueios, os sintomas, as limitações que você gostaria de trabalhar. E aí nós vamos escolher juntos qual é aquele sintoma ou aquela limitação que causa maior incômodo para você naquele momento. Nós vamos escolher algo que, se você pudesse decretar a cura instantânea daquilo, como se eu fosse o gênio da lâmpada e pudesse conceder milagrosamente para você a cura de um aspecto em você, qual seria esse aspecto que você escolheria? Imagine que os seus sintomas estão todos emaranhados em um único novelo de linha. No dia da imersão, nós vamos usar este sintoma que mais te incomoda naquele momento para pegar a pontinha desse novelo, para achar essa pontinha. E uma vez que nós achamos a pontinha desse novelo através daquele sintoma que causa maior desconforto naquele momento, nós puxamos essa linha e nós desenrolamos esse novelo inteiro. E aí tudo que aparecer nesse novelo nós vamos trabalhar, nós vamos ressignificar e reprogramar. Muitas vezes, nós conseguimos dissolver todos ou a grande parte dos sintomas de uma vez só, como que num efeito dominó ou como num jogo de Tetris. Quem aí lembra? O Tetris é um jogo onde pecinhas com diversas formas vão caindo e nós precisamos organizá-las pela base para que elas não emparelhem, para que a gente não morra no jogo. Então é mais ou menos isso. Muitas vezes, por mais que hajam várias pecinhas ali nos colocando à beira da morte, fazendo uma analogia com esse jogo, quando nós organizamos a coisa pela base, elas caem todas de uma vez só. De fato, agir na raiz da questão pode trazer resultados surpreendentes, mas pode ser que você tenha sintomas distintos sustentados por causas diferentes. Por exemplo, imagina que você é muito inseguro por questões de criação, coisas que você viveu e percebeu lá na infância com pai e mãe, e que você tenha também uma fobia específica proveniente de algum trauma, de algo que você viveu fora do ambiente familiar numa idade mais avançada. No dia da avaliação e da imersão, nós vamos escolher aquele sintoma que é uma prioridade para você tratar naquele momento. E nós vamos usar a emoção, o sentimento, ou seja, a sua percepção, a maneira como você se sente a partir dessa limitação que é a sua prioridade para achar a pontinha deste novelo e a partir disso puxar. E aí tudo que aparecer nesse novelo nós vamos trabalhar e ressignificar. Pode ser que nós consigamos atuar em todos os sintomas em uma única sessão, de uma vez só, mas se esses sintomas diferentes estiverem em novelos diferentes, pode ser que neste caso você precise de uma segunda sessão de regressão à causa para tratar esse sintoma secundário. É importante esclarecer que, na hora da regressão de memória, a sua mente subconsciente vai trazer para a gente trabalhar aquilo que for prioridade para ela e não aquilo que você conscientemente considera que é uma prioridade. Porque uma coisa é o que eu acho que é a partir do meu consciente, que pensa, que analisa, que considera, que pondera de maneira relativa, e outra coisa é o que é de verdade, de forma absoluta, que é a prioridade do subconsciente. Uma vez eu atendi uma veterinária que trabalhava na área de testes de uma empresa que era uma fábrica de ração animal. E ela trabalhava no setor de suínos e, de repente, de uma hora para outra, foi transferida para o setor de aves. E ela tinha fobia a aves, mais especificamente fobia a
pomba. E aí ela procurou a hipnoterapia para tratar fobia de aves, algo muito específico. Porém, na hora da regressão de memória, na hora de liberar esse lixo mental e emocional, tudo que ela trouxe, tudo que emergiu do subconsciente dela foram questões relacionadas a pai e mãe, porque ela tinha muita coisa mal resolvida com o pai e mãe. Só que conscientemente o que ela achava que era uma prioridade para ela, de forma lógica, racional, o que ela julgou, analisou, considerou e ponderou como sendo prioridade era a fobia de pomba. Mas a nível inconsciente, a verdadeira necessidade dela era tratar questões com pai e mãe. Este é um exemplo onde os sintomas eles se encontram em novelos diferentes e a gente não tem esse controle. Eu não consigo falar para ela, ó, subconsciente, eu sei que tem coisa mal resolvida com pai e mãe, ó, há décadas aí dentro, que você sofre muito com isso, que você não aguenta mais carregar isso aí dentro, mas dá uma segurada, guarda isso aí com você, porque a minha cliente precisa perder o medo da pomba. Para o subconsciente, ó, ele não racionaliza, ele não quer saber o que é certo, o que é errado, o que faz sentido ou não, ele apenas coloca para fora aquilo que é prioridade para ele neste momento. Então, neste exemplo, nós precisamos de uma segunda sessão de regressão de memória para conseguir achar e tratar essa fobia pomba. Por quê? Porque na primeira sessão nós só achamos as coisas pertinentes a pai e mãe, que tomou conta de uma sessão inteira. Às vezes chega até mim alguém que diz, nossa, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho insônia, eu sou insegura, eu tenho uma série de questões, de sintomas, de coisas mal resolvidas, mas eu decidi prestar um concurso público e eu preciso tratar foco e concentração, porque eu tô numa corrida contra o relógio, eu tenho 2 meses para estudar, então eu preciso me concentrar e eu estou com dificuldades. Nós vamos achar ali a sensação, a emoção por trás dessa incapacidade em se concentrar, ou então essa cabeça mais avoada, mais aérea, que toda hora precisa buscar algum prazer fora daquela atividade para iniciar a sessão. Mas nesse caso, não consigo falar assim, ó, subconsciente, eu sei que você tá com depressão aí, ó, há muito tempo, produzindo esse sintoma para proteger ela de algo, mas deixa isso de lado, sabe por que ela precisa prestar um concurso? Vamos tratar foco e concentração? Isso não é possível a gente fazer. Nesse caso, apareceram coisas que não necessariamente estavam diretamente relacionadas à falta de foco e concentração. Mas ainda assim, como um resultado geral desta imersão, a pessoa percebeu ela com mais capacidade de foco. É uma consequência. Se você limpa lixo mental e emocional, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais fácil administrar na vida atual. Se ao término deste escopo inicial que eu ofereço, você ainda apresentar algum sintoma que te incomode muito, você pode sim fazer uma segunda sessão de hipnose clássica, ou seja, uma segunda sessão de regressão à causa. Ou se após esse escopo você ainda apresentar algum sintoma que te incomoda num nível menor, num grau menor de desconforto, você pode também fazer uma segunda sessão de hipnose ericksoniana. Tudo isso no seu tempo, de acordo com aquilo que fizer mais sentido para você. Thaís, mas se eu fizer a minha parte, seguir as instruções direitinho através da minha imaginação, se os meus sintomas estiverem todos emaranhados em um único novelo de linha, neste caso, você me garante que eu vou ter resultados satisfatórios com este escopo? Sim ou não? E por quê? Não há garantia de resultados por várias razões. Primeiro, porque não existe cura, somente autocura. Somente nós podemos nos responsabilizar pela nossa própria transformação. Segundo, porque o autoconhecimento é uma jornada composta por várias e várias etapas.
Terceiro, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, porque não sou eu que tenho um poder, um magnetismo que toca em você e faz a coisa acontecer, e sim porque é você quem trabalha seguindo as instruções, e como você está no controle de tudo durante toda a sessão, porque estar em hipnose não tem nada a ver com ficar inconsciente, ficar subjugado. Se você desejar, por alguma razão, você pode inclusive blefar durante a sessão. Sim, você tem esse controle, esse poder. Se eu provocar algum estímulo em você e algo emergir do seu subconsciente, ainda que de forma simbólica, você pode não verbalizar aquilo ou você pode omitir aquilo de mim por alguma razão. Quarto, porque existe o que nós chamamos de ganhos secundários ou então benefícios ocultos. Muitas vezes, por trás de uma limitação, nós ganhamos algo. Algumas limitações nos servem de forma positiva para algo que, se nós colocarmos na balança e percebermos que o benefício que a limitação nos traz é mais interessante do que o desconforto, mesmo que a sessão ocorra às mil maravilhas, no final das contas a pessoa pode, conscientemente ou não, escolher manter o sintoma na vida dela. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Uma vez eu tratei uma pessoa, uma mulher que tinha depressão, e ela contou na avaliação que o sintoma da depressão apareceu, ou seja, que o copo dela transbordou, quando o marido, que já não era muito presente, já não era muito parceiro, comunicou que havia se envolvido com uma outra mulher e que estava se organizando para deixá-la, para ir fazer vida com essa outra pessoa. Foi quando ela desenvolveu a depressão e parou de tomar banho, parou de fazer comida, parou de se importar com as crianças, com os filhos, parou de fazer a lição de casa deles. Neste momento, esse marido, preocupado com as crianças, desistiu momentaneamente de dar sequência nesse plano e optou por permanecer dentro de casa com a família inicial, original. Não porque ele estava preocupado com a minha cliente, mas porque ele estava preocupado com as crianças. E aí ela veio, tratou a depressão e no fim das contas ela não melhorou. Ela disse continuar com a depressão. Inconscientemente ela pode ter entendido que enquanto eu tenho depressão, o meu marido continua aqui dentro da minha casa. Porém, se eu me curo, ele segue o plano dele de ir fazer vida com outra mulher. Percebe? É um ganho secundário ou um benefício oculto que existe por trás da própria limitação. Outro exemplo de ganho secundário: desvio de autoimagem. Quantas pessoas foram obesas em algum momento da vida e superaram esta condição, mas ainda assim, ao se verem no espelho, se veem acima do peso. É o que nós chamamos de desvio de autoimagem. Muitas pessoas, se forem tratar esse sintoma, porque às vezes incomoda você olhar no espelho e não se ver da forma como você realmente é, se ver maior, muitas pessoas, se tratarem isso, não vão ter resultado, porque existe um ganho secundário por trás dessa limitação ou deste sintoma, que é a pessoa não voltar a engordar. Enquanto ela se vê acima do peso no espelho, através desse desvio de autoimagem, ela não engorda. Então, se você põe na balança e o benefício do sintoma pesa mais do que o desconforto, você vai permanecer com a sua limitação. Mais uma razão pela qual não tem como dar garantia. Um outro aspecto muito importante considerar é que a hipnoterapia nos auxilia a fazer as pazes com o passado, para que ele não se projete mais na nossa vida atual, para que a gente possa olhar para a vida atual e dar às limitações, aos desafios do momento, apenas o peso e a medida que ele tem. Mas, se mesmo limpando o lixo mental e emocional do passado, a pessoa se encontra em uma verdadeira cilada na vida atual, envolvida numa série de mentiras, envolvida em dívidas, envolvida em crimes, em situações delicadas e complicadas no presente, mesmo a gente sendo eficiente em fazer essa limpeza do passado, quem é que vai ter que resolver esse monte de cilada que algumas pessoas vão se enfiando cada vez mais? É a própria pessoa. Então, enquanto você não tiver força para resolver
a vida atual por conta própria, porque isso não tem como terceirizar para o hipnoterapeuta, provavelmente você não vai conseguir dizer que você teve um resultado incrível, porque a limpeza do passado torna mais fácil lidar com as coisas do presente, mas ainda assim tem gente que se coloca em cada situação que para resolver essa situação do presente vai tempo, vai empenho, vai força, vai coragem, vai escolhas, e tudo isso não pode ser terceirizado. A tomada de consciência que esse trabalho traz muitas vezes pede por mudanças de atitudes, de escolhas. E atitudes, escolhas, não tem como terceirizar. Por isso que não tem como dar garantia de resultados. E no meu ponto de vista, não sou dona da verdade, nem quero convencer ninguém a pensar como eu penso, mas de acordo com os meus estudos, com as minhas práticas, com as minhas afinidades e com as minhas experiências de vida, nem tudo está no plano mental e emocional, ou seja, no subconsciente. Alguns aspectos da nossa vida estão em outros planos, alguns aspectos são de fundo energético, de fundo espiritual, então nem tudo a gente vai conseguir consertar trabalhando no plano mental e emocional. Não porque a hipnoterapia não foi eficiente, mas porque algumas pessoas podem ter alguns aspectos conflituosos que têm origem num outro plano. E um outro aspecto que faz sentido para mim é sobre o vazio existencial. Quantas pessoas relatam sentirem esse vazio existencial, que muitas vezes remete à depressão, mas a gente trata essa depressão, a pessoa não acessa mais aquela tristeza, mas ainda assim ela sente um vazio. E aí ela percebe que a sessão de hipnoterapia não foi suficiente para preencher este vazio. Muitas vezes esse vazio que nós sentimos, ele tá ali para que a gente consiga se alinhar com o nosso propósito de vida. Sim, eu acredito em propósito de vida e muitas vezes esse vazio é parte dessa busca da nossa missão, e descobrir a nossa missão, despertar para o nosso propósito é parte do próprio propósito, não é algo que aconteça do dia para a noite, não é algo que a gente possa terceirizar, delegar a alguém. Descobre aí para mim qual que é o meu propósito de vida. É a gente que tem que despertar para isso naturalmente, dentro de um processo, de uma jornada de autoconhecimento. Ao meu ver, de acordo com a minha experiência clínica, o que mais compromete os resultados da hipnoterapia são conflitos pré-existentes, ainda que de forma inconsciente, nos relacionamentos afetivos. Muitas pessoas vêm buscar a terapia motivadas por algum conflito de relacionamento afetivo. Quando temos as nossas feridas abertas dentro de nós, questões mal resolvidas com pai e mãe, questões da nossa criança interior, nós não temos clareza se o nosso relacionamento afetivo vai mal, porque nós estamos projetando no outro as nossas feridas, as nossas necessidades, exigindo demais do outro, ou se é o outro que não nos satisfaz, que não se esforça para fazer a relação dar certo. E aí, quando nós fazemos a terapia com a hipnose, nós ressignificamos uma série de coisas, curamos uma série de feridas, e essas dúvidas, esses questionamentos, eles se dissolvem e a pessoa consegue ter mais clareza do que era a projeção das feridas dela no outro e do que é essa real insatisfação que ela tem porque o outro não a satisfaz. E aí, das duas, uma. Ou a relação se harmoniza, porque a pessoa percebe que estava só exigindo demais do outro, e quando ela aprende a se autonutrir de amor, de respeito, de aceitação, de reconhecimento, de valorização, naturalmente a relação se equilibra. Ou essa consciência de que é o outro que realmente não tem nem minimamente ali os pré-requisitos que a pessoa considera necessários para ela se sentir satisfeita numa relação, isso acaba gritando mais
alto, acaba chamando a atenção. Já aconteceu comigo de eu atender uma pessoa que tinha uma completa falta de autoestima e ela estava num relacionamento abusivo que eu percebi só na avaliação por alguns aspectos que ela trouxe acerca desse relacionamento, mas ela não tinha essa consciência. E aí nós fizemos a sessão, ela trabalhou ali uma série de coisas. Logo depois da imersão, ela me deu um feedback de que ela estava se sentindo incrível, toda empoderada, voltando a treinar, se maquiando, se arrumando melhor. Porém, quando deu o prazo do retorno, ela disse que ela estava desesperada e ainda meio agressiva comigo, porque ela dizia que antes da terapia com hipnose, ela era feliz no relacionamento. E depois da terapia, ela percebeu que o marido era manipulador, que era abusivo, que era controlador, que não dava espaço na relação para ela se expressar, que ela não tinha chance, que ela só perdia cada vez que eles tinham que negociar alguma coisa para equilibrar a relação. E aí ela dizia: e agora? O que eu faço da minha vida? Eu vou me separar? Eu não estou trabalhando, eu estou dependente financeiramente dele. O que eu faço com as minhas crianças? A casa onde eu moro é da família dele e agora eu estou infeliz na relação. Agora eu percebo o quanto que ele é abusivo comigo. E aí, o que a gente faz com essa tomada de consciência? A tomada de consciência exige atitudes, escolhas. Isso aí é a gente que tem que ter, não tem como terceirizar. Ao meu ver, aspectos de relacionamento são os que mais comprometem a sensação de satisfação com os resultados da hipnoterapia, porque uma relação é feita de duas pessoas. Existe um limite até onde a pessoa pode se trabalhar internamente, realizar mudanças internas para facilitar a relação, e existe um limite onde, a partir daquele ponto, é a outra parte, é a outra pessoa envolvida que tem que se esforçar. Tem gente que entra em contato para saber como funciona a terapia e diz: Thaís, você e a hipnose são a minha última esperança de salvar o meu casamento. O meu relacionamento depende disso. Tá errado, a motivação não é adequada. Porque o sucesso desse casamento não depende só da pessoa que vai vir aqui trabalhar comigo através da hipnoterapia, depende de uma outra parte, 50% de cada lado. Então, se a pessoa é bem-sucedida na terapia, mas ainda assim a relação se dissolve, porque por mais que ela mude, a outra parte envolvida já tá numa outra, aí a pessoa pode ficar insatisfeita. Ah, eu não fiquei satisfeita com a hipnoterapia, porque o que me motivou a buscar essa ferramenta foi a esperança de salvar o meu casamento. Então não funcionou para mim, porque ainda assim o meu casamento se desmanchou. Resumindo, a vida é feita de escolhas e a terapia com hipnose não retira de você o seu livre-arbítrio, ou seja, ela não retira de você a liberdade e o direito de fazer as suas próprias escolhas. Essa experiência com a hipnoterapia vai criar novas oportunidades para você. Se você está refém do seu passado, carregando esses pesos, esses fardos das coisas mal resolvidas lá de trás, fazendo isso se projetar no seu presente, você está sem opção de escolha, porque você está refém do seu passado. A limpeza do lixo mental e emocional, todo esse trabalho com a hipnoterapia, te liberta do teu passado. Quando nós fazemos as pazes com o passado, ele não se projeta mais no nosso presente. E isso cria novas oportunidades de fazermos escolhas diferentes. Mas o resultado disso não depende do que acontece aqui na sessão, depende das escolhas que você decide tomar dali em diante. Uma coisa é criar oportunidade de fazer novas escolhas, a outra é você escolher.